Rússia pós-pandemia bastante, a gente já está aqui há 1h30, né? A gente tinha combinado, só para, na verdade, a gente não ter não ficar aquela imagem do desentendimento ou da discordância da semana passada. Você quer comentar algo sobre a sua matéria que a gente falou, entendeu? Mas teve uma discordância. Não, sim, eu quero só te... É extremamente salutar. Não, então, o que eu quero te perguntar é se você quer comentar algo a respeito. Na verdade, nem assim, até nos comentários aqui, não tem muito aquela pressão, falem sobre esse assunto e tal. O que eu queria só te falar a respeito disso, e a gente falou por telefone, né, de um dia para o outro, e não tô reclamando de você não, só para comentar, que me deu um trabalho danado para resgatar isso aqui, ó. Os mapas, aqui estão os mapas que a polícia da lavagem do Banestado. Isso foi capa da revista Isto é Dinheiro, no ano de 2003. Então a gente publicou aqui, ó, mapas da lavagem, o caminho dos 30 bilhões que saíram do país, remessas de 176 milhões de dólares para a conta Tucano, o esquema Maluf, as transferências para a Suíça. Aí aqui uma lista de várias contas, deixa eu ver, aqui, ó, mostrando aqui, falava aqui da família Bonhausen, delegado Castilho, tudo isso publicado exatamente 17 anos atrás. A gente conversou, aí também as contas do Maluf, que foram investigadas, que levam depois ao esquema de Jersey, tudo isso, né? Então, isso, quer dizer, o que eu estava querendo só ressaltar com você é que este material, né, Banestado, dossiê, etc. e tal, foi publicado 17 anos atrás. O que a gente concordou ao conversar é o seguinte... Não na íntegra. Não na íntegra. Tudo bem, Pepe. Eu quero te dizer o seguinte. Essa é a diferença. Quando você está tratando deste tema, né, e evidentemente no mundo do jornalismo impresso você tem um foco, você prioriza. Qual que era o foco? O foco era exatamente a conta Tucano, era o mais importante, são as contas do PSDB. E esse foi o foco dado naquele momento, assim como contas do Maluf, etc. e tal. Evidente, né? Esse material nem está digitalizado, só para você ver. Então, tem até um link, depois posso botar na descrição a matéria completa. Ótimo. 8 páginas que foi publicada lá. O foco foi PSDB. 8 páginas não são 1000 páginas, né, Leonardo? Mas, Pepe, a matéria ali não tem nenhuma página, não tem nenhum parágrafo. Aquela matéria, a gente já falou sobre isso, aquilo lá é uma lista a esmo, como se fosse, por exemplo, tá aqui uma lista, publiquem para mim. Esta lista, as pessoas tiveram acesso. Esse material é um material que foi para a CPI, naquele momento, 20 anos atrás, 17 anos atrás. Bom, essa CPI foi feita, e a nossa concordância, que eu acho que é mais importante do que a discordância, a gente falou sobre isso pelo telefone, né? O que é o caso Banestado? Né? Doleiros atuando através do Banco do Paraná, na Tríplice Fronteira. A partir daí, você tem uma operação chamada Operação Farol da Colina, o juiz é o Sérgio Moro. Colina do Farol. Aqui no Brasil foi chamada de Farol da Colina. Completamente errado. Não, tudo bem, mas a tradução da imprensa brasileira... Colina do Farol. Tudo bem, mas é que as pessoas não vão achar Colina do Farol no Google. Se quiserem procurar, vão achar Farol da Colina. É só para ficar mais claro. Nessa operação, né, conduzida pelo Sérgio Moro, no Paraná, foram presos vários doleiros. E ali foi testado. A Farol da Colina foi um laboratório da Operação Lava Jato. Em que sentido? Claro. Vou te dar um exemplo. Um dos doleiros mais famosos de São Paulo se chamava Hélio Laniado, né? Foi, inclusive, de celebridades, era namorado da Daniela Sicarelli, etc. e tal, doleiro dos ricos e famosos. Aí esse cara vai preso. Como que esse cara sai da prisão? Ele sai da prisão quando chega lá um advogado, Figueiredo Basto, e fala o seguinte: não, você tem que delatar. Esse método de prender para delatar foi testado e treinado nessa operação Farol da Colina. Copiado dos americanos. É o copiado do FBI. Foi um treinamento, Pepe, foi um treinamento. Aí, a partir daí, o que acontecia? O Hélio Laniado atua em São Paulo. Então, eles pegam os clientes de São Paulo, mandam para a Justiça Federal de São Paulo. Aí, prendem um doleiro da Bahia. Pegam os clientes, mandam para a Justiça da Bahia. Enfim, o Moro não tinha, naquele momento, jurisdição, nunca teve, mas, na verdade, passou a ter na Lava Jato, jurisdição sobre todo o território nacional. Mas ali, na verdade, ele tinha sobre a Tríplice Fronteira. Então, se um doleiro atuou na Tríplice Fronteira, estava lá, era grampeado, etc. e tal, e a partir daí você tinha esses métodos. Então, o que é importante é que, de fato, esse caso foi o laboratório, né? A nossa discordância é sobre o ineditismo deste material publicado. Você me falou, usei como gancho para publicar a matéria. Tudo bem. Então, se você quer usar isso como gancho para publicar a matéria, para amarrar um histórico, não tem nenhum problema.
O que me incomodou nesse caso foi só ver você associado a um cara que, eventualmente, publica coisas que, a meu ver, não tem consistência. Por exemplo, né, o deputado José Mentor morreu no sábado. No sábado, ele estava dizendo que foi queima de arquivo, que foi assassinado. Eu acho isso absolutamente irresponsável. Ele não disse isso. Ele escreveu isso no Twitter. Ele sugeriu a possibilidade. Então, assim, a minha preocupação... Ironicamente. Mas, então, se você acha que é legal ser irônico com um cara que morreu no dia da morte dele, aí é uma coisa... A coincidência é extraordinária, porque ele é um dos pouquíssimos que teve na mão dele a famosa terceira lista, ou seja, a terceira leva, que é a mais importante de todas. É a famosa Banestado VIP List. Por quê? Qual é essa lista VIP? Calma. Essa é uma lista que foi coordenada pela Procuradoria Distrital em Nova York. Ou seja, a gente está falando dos mais pesadas investigadores americanos. Esse subdistrito de Nova York é o creme de la creme da investigação ultra hardcore. Eles coletaram essa lista de o dinheiro que saiu de Nova York, da agência do Banestado ou de outras contas, evidentemente, e foi para os paraísos fiscais, especialmente Cayman Islands. Então, eles têm de que conta isso saiu em Nova York e em que conta chegou nos paraísos fiscais. Essa lista, pelas minhas informações, quem teria seria o José Dirceu e quem tinha era o nosso personagem que morreu no sábado. Então, isso me interessa muito pelo ângulo internacional da história. E me interessa por várias razões específicas que eu já toquei com vocês na semana passada, que é o ângulo Paquistão. Porque no meio dessas listas está uma conta absolutamente crucial, uma remessa de 17 milhões de dólares que saiu da Tríplice Fronteira e foi para Nova York, e de Nova York ela foi parar no Paquistão. O que eu quero saber é na verdade, em que conta isso foi parar no Paquistão? Porque a importância disso é um negócio absolutamente desmesurado, porque você comparando de que conta ela saiu na Tríplice Fronteira, e essa informação existe. O problema é que ela é extremamente... Eu não posso dizer... Eu tive uma resposta, digamos... Eu tive uma não resposta de onde saiu, de que conta saiu na Tríplice Fronteira. O time, o pessoal do delegado Castilho, eles mais ou menos deixaram entender que o negócio é tão sensível que eles não podem passar essa informação diretamente, porque envolve... Você está me ouvindo, Pepe? Não. Envolve... Hein? Eu estou ouvindo você. Você está me ouvindo normalmente, né? É porque o som, de fato, está chegando travado aqui. Eu te escutei, mas travou várias vezes. Né? Mas as pessoas estão me ouvindo, você acha? Eu acho que estão te ouvindo. E assim, o problema não é a minha conexão. O problema é esse software que a gente usa para rodar, que ele está extremamente pesado. Okay. Não tem nenhuma aba aberta, mas acho que todo mundo te ouviu aí, que você falou. Eu espero que sim, mas só recapitulando. O mais importante dessa história é de que conta saíram esses 17 milhões de dólares na Tríplice Fronteira e em que conta eles foram parar transitando por Nova York, no Paquistão, antes do 11 de setembro. E aí que o negócio toma uma dimensão absolutamente brutal. Porque a Procuradoria em Nova York, eles têm esses dados. Eles não vão dar isso para ninguém. Mas eles podem ter passado esse dado dentro dessa lista VIP, porque eles estavam dando para os brasileiros o breakdown de para onde foi o dinheiro que estava nas contas de Nova York. Tá ouvindo? É engraçado que eu estou vendo o seguinte, o som não está vindo pelo computador, mas aqui no celular ele está vindo. Então eu liguei o áudio do celular aqui mais baixo para tentar te ouvir. É esse o problema aqui. Mas, enfim, tudo bem, não tem problema.
Mas você acha que as pessoas estão ouvindo? Não, todo mundo te ouviu, só que o som não está vindo para mim, o retorno não está vindo para mim. All right, ok. O som está chegando para as pessoas, mas não está chegando aqui. É um problema que aconteceu hoje. Mas, de qualquer maneira, é só esse ponto, né? Então, você contou uma história, né? Eu acho que você conta uma história. Você, na verdade, hipervaloriza um material que, a meu ver, não é inédito, que não vai ter repercussão em função disso, né? Não adianta, assim, essa cobrança, não sei o quê, façam, repercutam. Leonardo, peraí, Leonardo. Leonardo, só escuta um minuto, Pepe, só escuta um pouquinho. Eu acho, só para... Porque, assim, você teve aqui o tempo todo de fala, eu vou te devolver. Então, o que acontece? Quer dizer, esse material ele não vai ser tratado como bomba jornalística, como vazamento, como isso, como aquilo, porque ele já foi publicado no passado, alvo de CPI, etc. e tal. Aí as pessoas, eu vi inclusive algumas pessoas comentando o seguinte: mas eles nunca falaram que tinham a lista VIP, eles falaram que algumas pessoas têm a lista VIP. Eu acho uma sacanagem você pegar e falar o seguinte: não, o Zé Mentor que morreu porque tinha uma lista. Ou falar que o próprio Zé Dirceu, né? O Zé Dirceu tinha uma lista VIP. Para pensar, se o Zé Dirceu tivesse uma lista VIP, será que ele ia amargar os anos de prisão que ele teve? Né? Se ele tivesse uma lista tão poderosa, capaz de ameaçar todos os poderosos do Brasil e do mundo? Ele pode usar como margem de manobra. Bom, mas usar como? Como margem de manobra. Todo personagem importante... O que ele sofreu, Pepe, o cara que passou o aperto que ele passou. Então, assim, aí você passa para um terreno de hipótese. O que eu quero dizer é o seguinte: você tem uma história de que Banestado gera Farol da Colina, que gera as prisões dos doleiros, que gera o caso Youssef. Eu não tenho nenhuma dúvida de que... Youssef não é o mais importante. Eu sei, eu falei isso várias vezes. Eu não tenho nenhuma dúvida de que esse é Dario Messer. Tudo bem que seja, então ótimo. Então que apareçam todos os podres desse Dario Messer, se ele financiou, força-tarefa, se ele... Não importa. Né? Quando isso tudo aparecer, é óbvio que isso vai ter repercussão. Eu espero que apareça. O que eu já expliquei para você e eu vou explicar de novo para todo mundo que está ouvindo hoje. Eu chacoalhei uma gaiola. Esse era um dos meus objetivos principais. Eu olhei essa história de fora. Vocês estão mergulhados nessa história desde os anos 90. Eu olhei essa história como um correspondente estrangeiro que chega na Somália e descobre uma história nova. Eu estou acostumado a ver histórias espetaculares do mundo inteiro. E eu escolho algumas delas e vou atrás. Eu escolhi essa história para ir atrás porque é uma história absolutamente brilhante. E ela junta tudo. É um thriller. E eu escrevi a história cinematograficamente de propósito. Eu escrevi um thriller. E os meus leitores mais sharp no mundo inteiro perceberam, olha, a gente começa a ler e não consegue parar. O objetivo era esse, porque eu tinha uma massa de informações brutal que eu tinha que coordenar de uma maneira onde eu pegava a atenção do meu leitor do começo ao fim, mas que ele fosse entender o fio da meada. Por que eu coloco fio de Ariadne no meio da história? Claro, é a metáfora da história em si, é a meta-história. Por que eu faço citações cinematográficas? Para chamar para os leitores também. Por que eu faço paralelos com o que acontece no Afeganistão, com a rota da heroína da CIA? Porque tem paralelos, etc. e tal. Então, o meu objetivo era botar essa história no mundo como um thriller, chacoalhar a gaiola, e aí vamos ver as repercussões e vamos desenterrar uma história que não terminou. E o meu objetivo foi esse. A história saiu em Hong Kong, em Washington, em Moscou, em Buenos Aires, que eu não estava nem esperando, numa tradução brilhante, com um prólogo espetacular de um cara que leu cuidadosamente e recontou para os seus leitores argentinos, introduziu aos seus leitores argentinos o que eu estava querendo fazer. Foi para mim a lista de alguns dos melhores analistas independentes do mundo inteiro. Essa semana saiu no Pravda, também, é muito legal ser publicado no Pravda. Então, o meu objetivo foi cumprido. Eu chacoalhei a gaiola, fiz o thriller, soltei. Agora, o que vai vir depois é muito interessante. Aí vamos ver as reações, as não reações, quem vai encobrir, quem vai partir para ataques ad hominem, que é a forma mais baixa de seja o que for,
entende? E especialmente quem vai dar sequência no que nos interessa. E aí eu ouvi, na entrevista do presidente Lula à Al Jazeera, excelente, por sinal, o presidente Lula falar que ele vai até o fim para recuperar a lista original da Odebrecht na Suíça. Ou seja, o negócio já está rolando. O trem já saiu da estação há muito tempo. De novo, o trem parou nessa nova estação e já está andando, entende? Então, vai haver desdobramentos nessa história, e eu já tenho até elementos para um follow-up. Eu vou esperar, eu quero muito conversar com o presidente Lula, não especificamente sobre isso, mas tem várias perguntas relativas a isso que ele pode responder melhor do que ninguém, especialmente o fato de que a manchete da entrevista do presidente Lula ao Al Jazeera é o X da questão, que é interferência americana. E aí a gente vai ver, desde o começo, desde o que doleiros estavam fazendo o que e com que interesses, por que a investigação oficial foi abafada e todas as repercussões disso tudo, levando a Lava Jato e levando a nossa situação atual. Está tudo interligado. Isso é um roteiro equivalente ao Narcos da Netflix, mas que se desenvolve num período de 21, 22, 23 anos. E é isso, e por isso que as pessoas que leram no mundo inteiro acharam bárbaro. Não, legal, Pepe. Agora, só para fechar aqui, é o seguinte, eu estava te ouvindo pelo celular, porque não estava vindo o retorno do computador, aí caí e voltei novamente. Yeah. É um problema do StreamYard, né? Então, tudo bem, maravilha, siga adiante. Volta para o Zoom. Não, mas o Zoom tem vários recursos a menos de comentários. Siga adiante no que você está fazendo, só não embarque em canoa furada, como dizer, por exemplo, que o Zé Mentor foi assassinado, que isso é desrespeito, uma pessoa que acabou de morrer, todas as pessoas sabem que ele morreu por coronavírus, falar que o Zé Dirceu tinha o que ele não tinha, né, porque se tivesse, evidentemente não teria passado o que passou. Né? Aí as pessoas perguntam, Atus, por que essa história me incomoda? Não me incomoda absolutamente nada, tanto não me incomoda que está aqui, tive que ir lá, fui no arquivo da Isto É, peguei aqui a capa. Eu te pedi e você... Então, obrigado. Eu te pedi explicitamente. Publicado. Você fez, né? Muito obrigado por ter feito. 17 anos atrás. Vou botar o link aqui, vou botar o link na transmissão aqui desse vídeo. Então é isso, não tem nenhum incômodo com isso. O meu único incômodo é que você, na verdade não é incômodo, na verdade você é maior de idade, você sabe o que você faz. Só assim, quer dizer, só te faço Leonardo, eu não tenho experiência, eu fui enganado. Pois é, então, cuidado. Eu não tenho experiência nenhuma de geopolítica internacional. Eu fui enganado. Não estamos falando de geopolítica internacional. Man, this is a fucking joke. Give me a break. Eu sei isso. Tudo bem, Pepe. Não vamos brigar aqui de novo, porque as pessoas... Não é isso, mas puta que eu pariu. Você acha que eu entrar numa fria dessa, com a vida complicadíssima que eu levo, se eu não achasse que isso é uma história extraordinária e que tem uma série de... como é que chama? Becos sem saída não resolvidos, eu jamais ia me criar um problema desse. Só que não adianta também fazer uma geleia geral, Pepe, falar, por exemplo, a Odebrecht, a lista da Odebrecht é uma coisa, Banestado é outra coisa completamente diferente. As coisas não estão conectadas em si. A longo prazo estão. A longo prazo estão. É diferente, Pepe. Assim, olha, numa boa, você, evidentemente, você é um jornalista reconhecido, né? Gosto de você, nós somos amigos, não vamos brigar por conta disso. Mas não é perigoso, mas não é um ponto, Leonardo. Não, mas é um ponto, Pepe, é um ponto. Quando eu vejo um amigo meu, né? Assim, quer dizer, podendo entrar numa teoria sem pé nem cabeça de que o Zé Mentor foi assassinado, eu falo, pô, isso aqui para mim é perigoso, né? Assim, quer dizer, vão querer transformar o Zé Mentor em Celso Daniel, vai ser o Celso Daniel 2 agora. Então, assim, é esse alerta que eu estou te fazendo, né? Por quê? Leonardo, olha, obrigado como amigo, mas eu não preciso de alertas. Eu já tive envolvido em histórias muito pesadas no planeta inteiro. Então, vai fundo. E eu estou te falando que esse caso não vai gerar a repercussão das galáxias, não é porque eu não queira, né? Porque o cara lá fala, não, Atus, não quero esconder nada. Como é que eu quero esconder uma coisa que eu publiquei há 20 anos? Obviamente que não. Né? Obviamente que eu não quero esconder o que eu já publiquei. Né?
Então, evidente que se tiver lá todas as listas de Dario Messer, do que seja, que se publique. Evidente, né? Agora eu quero ver as matérias, né? Assim que tiverem as matérias, não estou falando do teu artigo. O teu artigo ele tem um ponto realmente interessante, que é fazer a conexão histórica. É fazer a conexão histórica e, inclusive, acho que eu contribuo para enriquecer esse seu enredo histórico, trazendo elementos que talvez você não tivesse. O que foi essa Operação Farol da Colina, quais foram os métodos, como é que foi feito o laboratório. Acho sim que o Moro, né, foi treinado a partir da Operação Farol da Colina, não vejo nada de contraditório nisso que você está falando, que eu estou falando também. Só, né, se você acha assim, quer dizer que você, então, não precisa de nenhum alerta, que você pode fazer o que você bem entenda, beleza, né, tudo bem. Né? Leonardo, escuta, eu não vou começar a discutir aqui metodologia de investigação jornalística de ultra barra pesada de altíssimo nível. Não vou. Não vou porque eu não quero botar... Não vou porque vai ficar chato. Entende? Não, beleza. Vai ficar chato. O meu ponto que eu te disse em privado e agora em público é uma história extraordinária e eu vou continuar. Continue. Eu te dou uma força. E o meu objetivo inicial já foi atingido porque ela está no mundo que conta. E ela foi lida por um monte de gente que conta e que ficou muito interessado. E daqui a pouco vai começar a ter, especialmente do Beltway. Então, prossiga. Essa matéria foi lida pela inteligência americana. Quem manda? Não foi lida por qualquer vagabundinho na esquina que, ele foi enganado. Não, foi lida por quem manda. Agora, o que eles vão fazer com isso é que vai ser muito interessante, entende? Inclusive, eu fiquei sabendo até de coisas incríveis. Comunidade de brasileiros que mora na costa leste, são brasileiros super bem educados, muitos com PhDs, trabalhando em grandes empresas, etc. E tal, me disseram que o consenso na leitura, eu falo, nossa, é isso mesmo, excelente, tem que continuar. Entende? Então, eu não esperava esse tipo de resposta também, o que é muito legal. Ou seja, o objetivo da matéria, que era justamente chacoalhar a gaiola, foi atingido. O que vai acontecer daqui para frente, ótimo. E esse não é um assunto meu. Eu apenas fui um mensageiro de uma história de interesse nacional do Brasil, onde eu tenho a possibilidade de colocar essa história com alguns holofotes internacionais. E quem quiser me ajudar nisso é mais do que bem-vindo. Você e outros todos. Já fiz a minha parte, Pepe, 17 anos, cara. Já fiz a minha parte nesse trabalho, já está encerrado. Okay, tá bom. Se você quiser fazer mais, eu agradeço. Te dou uma força. Vai fundo. Pepe, obrigado. Olha, foi ótimo. Gostei muito de falar com você.